Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao terceiro encontro nacional da EJA-EPT. Estamos reunidos essa noite para a gente poder prestigiar os trabalhos que serão apresentados hoje nessa sala. Com muito orgulho, com muito carinho, recepcionamos a todos e queremos saudar, primeiramente, as nossas intérpretes, as meninas que vão nos ajudar hoje, a Maria Dione Soares, do IFAC, e a Maria José Rosa de Oliveira, do IFSU, que vão nos acompanhar. E essa sala ela vai ser apresentada hoje. Nós iremos apresentar 4 trabalhos no eixo de currículo integrado na EJA-EPT. Os trabalhos serão os desafios da construção de projetos integradores no PROEJA, do IFRJ, no campus Ninópolis, o curso técnico em meio ambiente, modalidade PROEJA, da Escola Técnica de Saúde, possibilidades, conquistas e desafios, o desenvolvimento da prática profissional articulada na educação de jovens e adultos, do campus Campo Largo, e a educação popular nos cursos de EGPT, do IFRPR Campus Paranaguá. Eu vou pedir aos participantes, nós teremos as apresentações, cada apresentação ela vai ter o tempo de 15 minutos, então nós temos 4, serão 2 blocos de 2 apresentações cada, e ao término dessas 2 primeiras apresentações, nós teremos uma pausa para as perguntas. As perguntas serão feitas pelo chat, e após as 2 primeiras apresentações, nós vamos ler essas perguntas aos apresentadores, e na sequência nós damos seguimento às próximas apresentações. Ao término, a gente abre novamente para as perguntas que ficarão disponíveis aos apresentadores. Nós pedimos, por gentileza, que mantenham as câmeras e os celulares deles desligados, tá? E pedimos também aos participantes que desejarem fazer as suas perguntas aos apresentadores, que indiquem na frase, na sentença, na questão lá no chat, a palavra pergunta, para que nós possamos identificá-la e possamos fazer aos participantes, ok? Nós vamos começar, então, com a primeira apresentação, os desafios da construção de projetos integradores no PROEJA do IFRJ, do campus Ninópolis, com o professor Fábio Soares da Silva. Olá, pessoal, boa noite a todas e todos. É uma alegria estar com vocês aqui nessa noite. Eu sou o Fábio Silva, professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, do campus Nilópolis. Vou fazer uma breve audiodescrição para os colegas cegos que nos acompanham. Sou branco, cabelos pretos, olhos castanhos, barba preta cerrada com alguns fios grisalhos. Estou vestindo uma blusa verde com quadriculados azuis. Bem, vou então colocar aqui, pode, por favor, colocar a apresentação. Um momentinho, por gentileza. Bem, então, o título da minha apresentação, né, desse relato de experiência, é Os Desafios da Construção de Projetos Integradores no PROEJA do IFRJ Campus Nilópolis. E aí eu quero iniciar dizendo um pouco, né, do lugar de onde eu falo. Como eu disse, eu sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, né, trabalho nos cursos de licenciatura, né, com disciplinas pedagógicas, mas eu tenho, durante a minha formação, uma passagem pela educação de jovens e adultos. Então, eu terminei o meu ensino fundamental e cursei todo o meu ensino médio num centro de estudo supletivo, né, aqui na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, onde eu vivo. E depois, quando eu entrei para a universidade, né, eu fui bolsista voluntário. Assim que eu entrei na universidade, logo no primeiro período, eu vi um cartaz de uma semana acadêmica da UERJ e eu queria muito participar. Então, corri atrás de uma professora que concordou me orientar. Então, começamos a desenvolver um estudo sobre a relação suplência-universidade. Como eu era egresso, né, naquela ocasião, ensino supletivo, nós decidimos estudar um pouco sobre isso.
Depois, eu ingressei no Instituto Federal do Rio de Janeiro, inicialmente como pedagogo, e aí eu tive a oportunidade de coordenar, né, ser o vice-coordenador da especialização em Proeja. E, na sequência, quando entrei no outro concurso para docente, também ministrei por uns 6 anos a disciplina de educação de jovens e adultos, e parei quando fui designado para dirigir um outro campus do IFRJ, e agora, 1 ano e pouco, quando eu volto para Nilópolis, né, justamente nesse ano, no início desse ano, eu fui designado, né, foi atribuído a mim turmas da disciplina Projeto Integrador no Proeja, que para mim foi um presente maravilhoso. Então, a experiência, né, que eu vou relatar aqui é uma experiência que está, na verdade, em andamento, então são as primeiras reflexões sobre essa experiência que diz respeito à minha prática docente enquanto professor da disciplina Projeto Integrador no 2º e no 5º período do curso Proeja, em manutenção e suporte de informática no campus Nilópolis. A proposta pedagógica do curso, né, ela está organizada a partir do método de projetos. E aí eu queria trazer aqui uma reflexão inicial, uma autorreflexão, né, sobre se realmente a gente tem utilizado e de que forma esse método de projetos. E aí eu trouxe duas breves citações da professora Akiko Santos, que é uma professora já aposentada da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e em que ela diz o seguinte: o método de projetos para a educação passa a ser usado tanto pela pedagogia renovada progressivista, como pela tradicional tecnicista e progressista. O que configura no seu uso é a teoria latente na mente daquele que o aplica. E ele pode ser usado tanto para reproduzir o sistema, como para inová-lo. E continua, né? O método de projetos, pela sua característica interativa, possibilita trabalhar a visão intertransdisciplinar, motivo de sua retomada pelos que pretendem praticar a transdisciplinaridade em sala de aula. Então, a proposta pedagógica desse curso técnico em Proeja, né, em manutenção e suporte de informática, toma o método, né, até uma discussão teórica sobre se é correto falar pedagogia ou método de projetos, toma o método de projetos como a metodologia estruturante da sua proposta formativa e dentro dessa linha, né, crítica e progressivista. Mas lembrando que também o método de projetos pode ser utilizado dentro dessa perspectiva mais tradicional e tecnicista. E aí eu trouxe parte da nossa matriz curricular, né? Cada período, então, tem né, um rol de disciplinas, mas ele tem, cada período, o projeto e o eixo temático a qual esse projeto está vinculado. Então, no primeiro período, né, o projeto ele é denominado Ciência, Tecnologia e Cotidiano, tá? E o eixo temático correspondente é o aluno inserido em sua casa. No segundo período, o projeto é tecnologia, né, o projeto integrador, tecnologia para a inclusão social, o aluno inserido em sua comunidade. Então, a gente vai ampliando isso, né? No terceiro período, ética e cidadania, né, o aluno inserido na sociedade. No quarto e no quinto período, é tecnologia e trabalho, o aluno inserido no mundo do trabalho. Então, eu tenho atuado no segundo período, né, com esse eixo temático, o aluno inserido em sua comunidade e o aluno inserido no mundo do trabalho. Experiência que eu estou trazendo aqui muito brevemente, né, essas reflexões iniciais, diz respeito à experiência na turma do segundo período, né? E aí a gente faz uma indagação. Como essa proposta, né, do projeto integrador tem se materializado, né? Como se dá efetivamente a construção desses projetos integradores. Então, eu estou fazendo uma narrativa a partir do meu olhar, né, enquanto docente que iniciou agora, esse ano, e logo tivemos a interrupção por conta da pandemia, né, uma prática enquanto docente do projeto integrador, né? E aí, eu defino, né, esse momento como um momento de aprendizagem, né, aprendendo a construir
projetos integradores, né? E aí, a primeira etapa, que é o que eu quero trazer aqui para vocês, né? A primeira etapa de construção coletiva desse projeto, nessas turmas, né? Passou pelo reconhecimento dos sujeitos, né? Quem são os sujeitos da EJA que habitam a nossa sala de aula, né? Quem são esses sujeitos que estão nesse processo de formação e que vão construir um projeto, né, que tem por objetivo uma integração curricular, que tem por objetivo uma integração de conhecimento. E aí nós trabalhamos com a ideia, né, com a metodologia de temas geradores. E na turma do segundo período, em específico, né, surgiu, então, a questão do tema comunidade, né? O aluno inserido na comunidade e o tema gerador, né, começou-se toda uma discussão para que se tomasse esse termo comunidade como tema gerador que fosse desencadear a estruturação do projeto, né? Infelizmente, como eu disse, está nesse momento interrompida, as nossas aulas, mesmo remotas, ainda não voltaram, né? Deve voltar ainda na segunda quinzena desse mês, mas então é uma experiência inicial. E a ideia, né, na verdade, a partir desse tema gerador, né, integrar na diversidade, né, ou seja, integrar a partir, né, de uma polifonia de significados, né, de cada disciplina, né, ou seja, o que cada disciplina, e esse foi o exercício que nós começamos a construir, o que cada disciplina que os alunos estão cursando nesse segundo período tem a dizer sobre comunidade, né? Qual é o significado, qual é o sentido de comunidade para a física, para a química, para a matemática, para a filosofia, para a história? Como é que cada uma dessas áreas do conhecimento, dessas disciplinas, entendem e podem contribuir para uma ressignificação desse termo, né, desse tema gerador comunidade. E, então, nesse processo de reconhecimento desses sujeitos, né, de quem são esses sujeitos, nessa etapa inicial, nós descobrimos que boa parte da nossa turma do segundo período, né, pelo menos um terço, um pouco mais, são moradores da Chatuba, né? A Chatuba é uma comunidade no município de Mesquita, que é um município vizinho ao município onde está o campus do IFRJ, que é Nilópolis. Para quem não sabe, né, não conhece o Rio de Janeiro, tanto Nilópolis como Mesquita fazem parte da região conhecida como Baixada Fluminense, que é uma das regiões mais pobres, né, e com muitas dificuldades, muitas lacunas em relação à questão de políticas públicas, né, e a Chatuba, aqui vocês estão vendo uma foto do Morro da Caixa d'Água, né, é um território muito marcado pela questão de violência, de discriminação, de problemas de saneamento e problemas sociais de todas as sortes, né. E aí eu trouxe, para ilustrar, então, né, um trecho, uma estrofe da música do Dicró, que talvez vocês conheçam, né, que diz: preciso morar num lugar que ninguém perturba. Para onde eu vou, amor? Ah, eu vou morar na Chatuba. E a ideia, né, de trabalhar essa questão da comunidade, né, para uma ressignificação desses olhares sobre o significado desse lugar, desse território, né, dessa comunidade, e, consequentemente, ressignificar os saberes e, é claro, a vida dos nossos estudantes. E aí, como o nosso tempo é curto, né, eu organizei uma apresentação bem enxuta, para não concluir, né, a partir dessas reflexões iniciais, suscitadas por essa experiência de um mês, mais ou menos, ou quase um mês, ali, 3 a 4 semanas que nós tivemos de aula, né, a gente traz, então, alguns pontos para a nossa reflexão. É preciso promover a ampliação do conhecimento de docentes e estudantes sobre o que é o método de projetos, né? A gente percebe que, muitas das vezes, os alunos, eles pensam que é mais uma apresentação de trabalho, né? É como se fosse a apresentação de um seminário, de uma disciplina, né? Eles já, no caso do segundo período, já tinham tido a experiência no semestre anterior,
mas me parece que não há um conhecimento mais aprofundado de que o objetivo desse espaço, né, de projeto integrador é promover, né, um exercício, né, de integração dos conhecimentos, né? É olhar para cada disciplina e ver como, a partir de um tema gerador, a gente pode se apropriar de conhecimentos das diferentes áreas para a construção de um novo conhecimento, ampliando, então, a nossa visão de mundo, né, numa perspectiva crítica e emancipatória. E aí, nós também entendemos que o movimento de integração de saberes passa pelo processo de desdisciplinarização desse componente, denominado projeto integrador, né, numa perspectiva mais holística de superação da própria lógica disciplinar. Né? É claro, e o trabalho dos discentes assume um lugar de centralidade nisso, né? Mas é preciso construir um olhar, né? Que esse espaço não é mais uma disciplina, esse espaço é esse espaço desse exercício, já que a gente vem de uma formação, né, escolar e acadêmica, de uma sociedade, de uma civilização disciplinar, né? A gente precisa desconstruir isso para tentar caminhar e avançar na perspectiva de um conhecimento crítico e reflexivo. E, é claro, é preciso, né, que a proposta seja construída de forma colaborativa pelos docentes, né? É fundamental isso para a materialização. Por que eu estou dizendo isso? Quando nós organizamos os alunos em pequenos grupos para que eles conversassem com seus professores sobre o significado do tema gerador, né, de comunidade, para cada disciplina, nós tivemos um professor, por exemplo, professor de física, que disse que comunidade não tinha nada a ver com a disciplina dele, né? Que ele não sabia dizer o que a disciplina dele tinha que ver com comunidade, né? É claro que esse foi um dos pontos, né? Mas outros professores, como o professor de língua portuguesa, falou, olha, tem a comunidade, né, linguística, professor de informática, as comunidades virtuais. Então, a gente foi ampliando essa questão desse conceito, desse tema gerador. As referências que eu usei inicialmente, né, as matrizes curriculares do curso e esse texto daqui que eu já falei. Para finalizar, né, trago aqui mais uma partezinha, algumas estrofes da música do Dicró. Preciso morar num lugar que ninguém me perturba, para onde eu vou, amor, aí eu vou morar na Chatuba. Os caminhões de entrega, quando calham de atolar, os crioulos com enxada correm logo para ajudar, porque lá só tem gente boa, nunca deu mau elemento. Quando o nego entra em cana, excesso de documento. Nós trabalhamos com os alunos, então, também, né, começamos, e aí tivemos que se interromper, um exercício, já que esse território da comunidade, né, da Chatuba, é um território marcado por muitos preconceitos, por muitos estereótipos, por muitas discriminações, nós começamos vamos fazer um levantamento do que tem de bom na Chatuba, né, para ressignificar esse olhar, essa perspectiva, esses saberes e, consequentemente, a vida dos nossos estudantes. Muito obrigado, está aí meu e-mail, estou à disposição para as questões. Muito obrigado, professor Fábio, parabéns pelo trabalho. Ótimas contribuições para a gente depois discutir um pouquinho. Obrigado. Agora a gente vai convidar o professor João Carlos de Oliveira para poder apresentar o trabalho, o curso técnico em meio ambiente, modalidade Proeja da Escola Técnica de Saúde, possibilidades, conquistas e desafios. Fica à vontade, professor João Carlos. Boa noite. Eu gostaria que a apresentação fosse colocada na tela. Enquanto fosse inserida, eu já vou me apresentar para ajudar nessa questão. Bom, primeiro, boa noite a todos e a todas que estão presentes aqui. Como já foi apresentado, meu nome é João Carlos de Oliveira, eu sou professor da Escola Técnica de Saúde da Universidade Federal de Uberlândia. Parabenizo a todos e a todas que estão participando deste evento, em que eu vou fazer um pouco das considerações, como o professor Fábio também fez. Vou tentar fazer uma audiodescrição muito rápida minha, que eu tenho feito em alguns lugares. Sou pardo, uso óculos, cabelos um pouco caracolados, mas nesse momento não apresentam toda a visibilidade, porque eu uso
gosto de usar um chamado chapéu cofió, que é moçambicano, de estilo moçambicanos, de cultura moçambicana, uma camiseta escrita Literatura de Cordel, também que tem uma identificação muito com o Nordeste brasileiro. Esse trabalho é fruto de uma história que nas próximas telas vão apresentar. Esse trabalho ele foi preparado conjuntamente com mais 2 colegas da Escola Técnica de Saúde, que é o professor Luiz Vitor, o professor Paulo Sergil, e a professora Núbia, que é da Escola Estadual de Uberlândia, do qual ela faz parte da presença desse curso. Pode passar a próxima tela, por gentileza. E aí eu coloco muito rápido de onde nós viemos, no caso, obviamente, do Pontal de Minas Gerais, do chamado Triângulo Mineiro, especificamente essa área toda mais vermelhada, mais roseada, vamos dizer assim, que é o município de Uberlândia, e a parte amarelada, com o perímetro amarelo, ou amarelado, que é o perímetro urbano do município de Uberlândia, que é a área urbana mais especificamente. Então, eu coloquei esse mapa para tentar dar uma localização. Pode passar? Eu inicio com uma frase que eu chamo matutação. É uma frase do Paulo Freire, em que ele diz mais ou menos assim, eu printei de alguns livros dele, que ele diz o quê? É preciso diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, até que num dado momento a tua fala seja a tua prática. Por que que eu inicio verdadeiramente essa matutação com essa frase do Paulo Freire? Primeiro, por uma questão de uma caminhada pedagógica, de uma caminhada de formação pessoal e profissional, dentro de uma pedagogia. Eu sou da área de geografia e a minha formação dentro da geografia, eu tenho especializado na geografia da saúde ou geografia médica, mas em cima da chamada educação popular em saúde. Então, o que acontece? E por falar em educação popular em saúde, nós temos que lembrar muito da educação popular. Então, quando a gente fala em educação popular, a gente também tem que trazer aqui na recorrência nas narrativas do Paulo Freire. Pode passar para frente. E aqui só os próximos slides, eu ilustrando um pouco algumas imagens das nossas instituições do qual nós fazemos parte, que no caso aqui é da Escola Técnica de Saúde, que tem o site, depois se alguém tiver interesse, que é estes.uf.br, e vê lá, pode passar para frente. Aqui algumas ilustrações dos prédios, a parte física, laboratorial da escola também, pode passar para frente. Aí também mais ou menos outras partes, ilustrando outra parte, pode passar. Aí já é da Escola Estadual de Uberlândia, que é o famoso museu, que é uma escola histórica de Uberlândia, mais de 100 anos de existência, onde o curso técnico meio ambiente, ele acontece, uma das partes também, porque ele acontece em outros espaços escolares, não escolares. Então, aí é um dos lugares, vamos dizer assim, uma frente da escola, que já foi uma moradia lá dos tempos da formação da cidade de Uberlândia, da era colonial. Pode passar para frente. Aí um dos espaços que nós utilizamos muito, que é a sala de aula, obviamente, se vocês verificarem, janelas grandes, portas grandes, a gente tem trabalhado com os estudantes no formato de pequenos grupos e de rodas de conversa. Depois a gente conta um pouquinho mais. Pode passar? Qual é a ideia nossa? De mostrar que essa modalidade profissional, EJA-EPT, Educação Profissional Tecnológica, ela apresenta rupturas e algumas continuidades ao conciliar a vida escolar e pessoal dos nossos estudantes. Porque, num primeiro momento, eles são trabalhadores e depois eles são estudantes. Por quê? Eles trabalham durante o dia e depois vão à noite estudar. Por isso que a gente coloca que tem possibilidades, temos conquistas, mas nós temos desafios. No caso aqui, a educação profissional ela é integrada ao ensino médio. É uma parceria da Universidade Federal de Uberlândia, junto com a Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, que ele é coordenado pela Escola Técnica de Saúde e ofertado em parceria com a Escola Estadual de Uberlândia, que é o famoso museu. Museu porque tem uma história aí da construção antiga da escola. Pode passar? Que conquista que nós temos?
a primeira delas, e maior que a gente entende, que é a confecção do projeto pedagógico integrado dos componentes curriculares do ensino médio, ofertado pela Secretaria Estadual de Minas Gerais, e os componentes técnicos ofertados pela Escola Técnica de Saúde. O que acontece? O curso é realizado no noturno, em ambas as instituições, temos horários para acontecer em alguns momentos na Escola Técnica de Saúde, em alguns momentos na Escola Estadual de Uberlândia, mas onde as aulas, vocês vão ver nos horários ali, pelo menos de uma turma, estão misturados, vamos dizer assim. Então, a grande possibilidade de formar de uma maneira mais integrada o curso técnico meio ambiente a partir de vivências dessas situações dos estudantes do curso técnico meio ambiente. Pode passar? Qual é o grande desafio? Bacana o que o Fábio antecipou, pelo menos praticamente seu penúltimo slide, e aqui a gente reafirma também. Nós temos uma formação tradicional dos professores com pouca experiência nessa modalidade. Então, o que acontece? Isso é um desafio para que eles entendam a oportunidade de trabalhar de uma maneira integrada. E outro desafio, trazer para a sala de aula um trabalhador estudante que há muito tempo esteve ou estava ausente da sala de aula. Então, isso é um grande desafio para nós. Outro desafio que a gente tem conseguido, mesmo que com grandes dificuldades, é realizar ações mais integradas para promover e manter esses estudantes permanentes durante o curso, que são 3 anos, onde ele recebe o certificado da Escola Técnica de Saúde e do Meio Ambiente. Então, são 2 certificados em um só. Se ele quiser receber um único certificado, não é possível. Pode passar para frente, por gentileza. Aqui, um panorama do fluxograma das disciplinas, onde nós temos elas distribuídas, chamadas formação básica e a formação técnica. Então, tanto no primeiro ano, no segundo ano e no terceiro ano. Pode passar para frente. E aí, eu trouxe um horário que seria deste ano, e ainda mas nós estamos afastados desde 18 de maio, que nós fomos, 18 de março, que nós fomos comunicados por a questão oficial do Estado e também do Ministério da Saúde, então nós não temos aula desde 18 de maio. Mas esse é o horário que começamos no dia 10 de fevereiro, onde, de segunda a sexta-feira, das 18h15 às 22h15, onde nós temos horários com aulas da Escola Técnica e também da Escola Estadual de Uberlândia, que é o museu. Então, os horários, naquele dia, por exemplo, na segunda-feira, tinha aula minha e de professor de Física e de Artes. E, em alguns momentos, nós fazemos atividades integradas dessas disciplinas, sejam dentro da escola ou fora da escola, vocês vão ver algumas imagens. Pode passar para frente. O grande referencial teórico nosso é o modelo andragógico, que a gente tem 6 princípios básicos, não vou ficar aqui lendo, mas vou citá-los, da importância que esse modelo nos traz, que é a necessidade de saber, o autoconceito, de aprendiz, que eles têm, o papel das experiências, a prontidão para aprender, a necessidade da orientação para a aprendizagem e a motivação, tanto nossa quanto deles. Então, a gente traz esse modelo, temos esse modelo andragógico como um eixo norteador, não só para as nossas atividades. Pode passar para frente. Como forma da gente desenvolver essas atividades, as nossas aulas, seja dentro da escola ou fora da escola, a gente tem 6 projetos básicos. Não vou ficar lendo aqui, mas vou destacar de uma maneira geral. Um deles é essa questão das nossas aulas práticas na escola técnica, para entender como que os nossos resíduos são identificados, classificados, e eles têm a oportunidade de entender isso. A outra é a questão de um projeto que ele é mais centrado no meu trabalho, que é o monitoramento de vetores, a partir da mobilização social, utilizando uma armadilha chamada Ouvitrampas. E aí a gente trabalha isso aí. O outro é um parque que a gente tem aqui em Uberlândia, onde ele é utilizado como um parque, vamos dizer, turístico, de caminhada, de lazer, de esporte. Então, é um outro trabalho que a gente também utiliza dele.
Um outro projeto muito forte que a gente tem é a adequação dos projetos pedagógicos, utilizando a educação das relações étnico-raciais. Então, esse é um outro projeto. E esse projeto, ele é aproximado na questão da educação das relações étnico-raciais e ambientais. Então, esses dois projetos, eles caminham muito par e passo. E um último projeto que nós entramos esse ano, principalmente já visualizando essa questão da pandemia, que a gente tinha lá em fevereiro, algum cenário, mas a gente não sabia que iria ser interrompido, que é um projeto que a gente chama de ensino-aprendizagem significativas e necessárias para os estudantes, ou melhor, com os estudantes da área ambiental, que são 2 cursos, para a gente pensar como que a gente ia trabalhar nesse período de isolamento. Pode passar para frente? Bom, aqui nós vamos mostrar algumas atividades que ilustram um pouco o que nós fazemos dentro da questão. Não vou ficar falando muito das imagens, mas vou citar de uma maneira geral. Pode passando, por gentileza. Uma delas aqui, que é muito tradicional na nossa região, e principalmente em Uberlândia, a questão da festa junina. Então, o que acontece? A gente faz um trabalho de decoração da escola, por meio de materiais reciclados ou não, para decorar a festa junina. E aí onde os estudantes, todas essas atividades, os nossos estudantes participam. Pode passar para frente? Outra, a gente tem, em alguns momentos estratégicos, as chamadas noites culturais. Aqui, nós temos 3 delas. Intercambistas da UF, que temos muito aqui, eles vão dialogar com e para os estudantes, literatura de cordel, que é uma frente muito forte, e a questão do congado. Então, isso a gente tem os nossos estudantes participando frequentemente dessas atividades. E aí, dá para vocês visualizar. Pode passar para frente. Uma outra atividade que é muito rotineira aqui em alguns momentos, principalmente em algumas épocas do ano, a gente tem o que nós chamamos de estudo de meio. Um bairro aqui em Uberlândia que chama Fundinho, que é onde começou a história de Uberlândia. Então, a gente circula por esse bairro para poder entender essa questão das vias de circulação, calçada, tipo de construção, pessoas que moram, comércio e vai por aí afora. Então, a gente desenvolve alguma atividade relacionada a essa questão. Pode passar para frente. Outro estudo de meio é circulando por alguns comércios que realizam a venda de alguns produtos das antiguidades, relacionado à questão do meio urbano e do meio rural. Pode passar para frente. Um outro projeto, uma outra atividade que a gente tem, que está ligada ao projeto que eu comentei anteriormente, que é estudo sobre vetores. É um projeto que a gente tem, onde a gente faz atividades de campo de monitoramento dos vetores, e aí a gente leva para dentro de sala para eles visualizarem em lupas microscópicas o ovo, a larva e o mosquito. E aqui tem uma imagem na parte inferior de um protótipo de ovo, larvas, pupas e o mosquito, feito pelos próprios estudantes, que uns desenharam no papel, depois eles projetaram isso em papo de espuma, e então eles fizeram e doaram para nosso projeto, para a gente mostrar para as crianças, para os adultos, jovens, em forma demonstrativa, a estrutura, o ciclo evolutivo do vetor. Pode passar para frente. Um outro projeto que nós realizamos aqui, esse foi especificamente 2018, 2019, mas todo ano tem aqui a chamada Semana Educação para a Vida e Feira do Conhecimento. Em 2018, 2019, estiveram centrados na questão ligada ao que a universidade produz de conhecimento e na questão étnica, racial e afro. Então, nós tivemos centralizado em 2018, 2019 nessa temática. Pode passar para frente. Um outro projeto que a gente tem muito forte, que é da universidade, chamado Vem para a UFO. O que é esse projeto? A UFO, normalmente, em 3, 4 dias, ele realiza, abre para a comunidade externa, principalmente do ensino médio, para a comunidade visitar o que a UFO produz, o que ela faz. Então, as escolas do ensino médio não só vão visitar, então nossos estudantes vão apresentar para a comunidade externa o que é que nós produzimos. Pode passar para frente.
Um outro... Professor João, nós precisamos encerrar já. Não, estou passando, só mais 2 slides e a gente encerra. Então, essa é uma outra que a gente chama o uso das tecnologias, desde produtos naturais de sementes e produtos tecnológicos. Pode passar para frente. A questão da gente faz atividade de práticas de minerais e rochas, pode ir passando rapidinho para finalizar. Ainda a gente vai na Serra da Canastra, pode passar, finalizando. A gente faz visita técnicas aqui também, pode ir, pode passar, pode passar. A gente pode passar, atividade prática de laboratório também, exposições, pode passar para frente, pode passar para frente. A gente leva os estudantes para dentro da universidade em alguns momentos para eles participarem de alguns eventos, sejam eles dentro de anfiteatro, não, pode passar para frente. Aí eles divulgando o curso, pode passar para frente. Formatura deles, pode passar. E a gente encerra agradecendo com o nosso endereço, o telefone, se alguém tiver interesse em conversar conosco, nós estamos à disposição. Eu agradeço, muito obrigado. E desculpa aí passar alguns minutos do prazo pensado pela programação. Imagina, nós que agradecemos, professor João, as contribuições. São tantos eventos, tantas atividades que o senhor traz para compartilhar conosco que ficaríamos aqui um bom tempo compartilhando todas essas atividades, são muito interessantes. Agora nós vamos fazer uma pausa, nós temos algumas perguntas aqui no chat. Eu vou ler essas perguntas. A primeira que nós temos é para o professor Fábio, do Ricardo Almeida. Ele pergunta: no que se refere aos projetos integradores, quais são os maiores desafios para que ele seja operacionalizado no âmbito da EJA? Professor Fábio, como nós temos um tempo tranquilo, você tem 5 minutinhos para poder responder a pergunta do Ricardo Almeida. Tá ótimo. Tem mais alguma ou é só essa? Para você, por enquanto, é só essa. Tá. Então, Ricardo, eu penso que um dos fatores a gente levantou lá, né, já apontou inicialmente, passa primeiro pela questão do entendimento mesmo do que é, né, projeto integrador, o que são os projetos integradores, né, o que é o método de projeto, e essa é uma questão que precisa ser trabalhada, primeiro, na formação de professores, né, é preciso que os nossos colegas, né, que atuam no PROEJA, né, e a gente está sem... Essa é uma questão recorrente, né? Eu disse para vocês que eu tive a oportunidade de ser, né, logo quando o MEC criou o programa, né, na sequência foi criado um curso de especialização nacional, que aconteceram em todas as instituições da rede, para formar os professores, os técnicos, né, que atuariam no PROEJA. Né? Então, esse desafio, ele ainda permanece, esse desafio da formação do professor, até porque nós tivemos, assim, um incremento muito grande na rede ultimamente, chegaram muitos novos docentes, muitos novos servidores, né? E muitas das vezes alocados no PROEJA. Então, primeiro, essa formação de professores, essa formação docente no aspecto mais amplo, né? Do que para você ter uma ideia, eu disse que eu também atuo na licenciatura, a disciplina de educação de jovens e adultos é uma disciplina optativa. Então, muitos professores são formados hoje, saem da universidade, mesmo tendo feito um curso de licenciatura, e a gente sabe que muitos nos institutos nem fizeram, agora é uma exigência, né, que você para fazer o concurso, mas muitos dos nossos colegas não faziam, até porque a gente precisava de docentes das áreas específicas. Então, essa questão da formação mais ampla, né, no sentido do que é a educação de jovens e adultos, do que é a própria educação profissional tecnológica, o que é o currículo integrado, são todas lacunas que nós temos na formação de professores como um todo. Né? E em relação ao projeto integrador, né, não é diferente, não há uma formação, né, há uma lacuna em relação ao entendimento, primeiro, do que porque não é só você colocar lá no currículo uma disciplina de projeto integrador e os alunos, vamos lá fazer um projeto e apresenta, vai todo mundo para o auditório no final do semestre e apresenta um projeto integrador. Isso não é projeto integrador.
né? Projeto integrador é quando há todo o envolvimento docente, quando há essa compreensão de que, na verdade, dada a nossa própria história e formação, que é disciplinar, que é cartesiana, é um desafio para todos nós, mas que precisa ser encarado, né, como um desafio, né? Então, primeiro, a questão desse entendimento, acho que o primeiro momento é esse entendimento do que é de verdade o projeto integrador, que essa integração não é uma coisa que cada um faz, não, é realmente uma perspectiva, é uma questão de base epistemológica, né? É o entendimento diferenciado do que é essa construção do conhecimento. Essa construção de conhecimento não é apenas disciplinar, né? Ela pode e deve ser de forma integrada, se você deseja, é claro, né, o método de projetos pode estar a serviço de uma formação emancipatória, mas também de uma formação tecnicista, instrumentalista. Nós não estamos falando dessa formação profissional, nós estamos falando de uma educação profissional que emancipa o sujeito. Então, assim, esse é o primeiro ponto, né, fazer com que, para mim, um dos maiores desafios é a formação docente, né, nesse sentido mais amplo, e entender essa questão da integração. E aí, é claro, também os alunos, porque os alunos também vêm, né, dessa escola fragmentada, disciplinar, que agora você tem aula de português, acabou a aula de português, você fecha a caixinha do português e começa a aula de matemática, que não tem nada a ver com português, que é uma mentira, né? A própria matemática, por exemplo, é uma linguagem, né? Está aí lá o Nilson Machado tem um livrinho que diz: aprender matemática é como aprender língua materna, né? Então, também todo esse trabalho. Então, eu vejo que um dos principais desafios é essa questão da formação dos professores e, consequentemente, da formação. Mas a formação dos alunos só vai acontecer se primeiro os docentes tiverem esse entendimento. E é claro também, a gente traz muito, eu como formador de formador, trago sempre para a questão da formação docente, mas passa também por uma discussão maior, né? Tem que ser um projeto institucional, né? Não pode ser apenas um projeto de gaveta. A instituição precisa estar nessa perspectiva, precisa ser algo maior, que também não é apenas algo da construção de um ou dois professores do curso, precisa ser algo que precisa ser tomado no âmbito da gestão acadêmica, né, da gestão institucional, como, de fato, uma proposta. Então, para mim, esses são os grandes dois desafios: a formação de professores, consequentemente, a formação dos alunos, e a questão da gestão institucional em promover esses projetos realmente integradores. Eu acho que é isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Excelentes colocações, professor. Obrigado. Nós temos aqui muitos elogios aos apresentadores, a gente fica muito feliz com a participação. Agradecemos. A gente, infelizmente, não vê os comentários, mas agradeço a todos. Muito obrigado. Nós temos uma pergunta também do Ricardo Almeida para o professor João. Ele, inclusive, é pedagogo, licenciado em Geografia. Ficou muito feliz com a fala do professor João. Professor João, ele pergunta: como é relacionar no currículo a educação popular e a educação em saúde no âmbito da educação técnica? Existiram dificuldades ao longo desse processo, como foi evidenciar que esse processo pode contribuir para uma formação mais consistente para todos os envolvidos, docentes e discentes? Obrigado pela pergunta. O nosso curso ele já acontece desde 2011. Eu quero fazer mais uma vez menção às falas do Fábio. Dessa fala dele segunda agora, primeiro, o grande nó que nós temos que desatar é a formação de professor. Por quê? Nós somos formados num modelo tradicional, linear, cartesiano, que ele mencionou isso para mim, inclusive na minha apresentação, num determinado momento, eu ia até mencionar isso, e em algumas discussões a gente tem que lembrar isso. Então, veja bem, primeiro que é um desafio, perpassa pela formação dos professores, mas também perpassa pelos gestores que não têm um entendimento de como mudar, por exemplo, o horário não pode ser 2 professores juntos. E aí você tem uma burocracia estabelecida, porque cria-se um discurso do caos, da desordem, como se tudo fosse muito ordenado. Lógico que existe uma ordem proposital, do silêncio, do corpo, da alma, e vai por aí afora. Então, o que acontece? Qual é a grande conquista nossa? Na medida em que nós tivermos
tivemos a oportunidade de trazer em alguns momentos, dentro da escola e fora da escola, essa discussão do que é a educação de jovens e adultos, porque eu faço parte do Fórum Mineiro de Educação de Jovens e Adultos e do Fórum de EJA também da nossa região. Então, eu fui levando essas discussões. Então, alguns eventos foram, vamos dizer assim, aqui e acolá, permitindo a gente levar para os professores e, paralelamente, os estudantes nessas discussões. Então, o que acontece? Na medida em que nós fomos levando os estudantes a participar, a vivenciar dos nossos projetos, inclusive alguns deles são bolsistas dos nossos projetos, permitiram eles dialogar com uma outra realidade, que era a realidade dos nossos estudantes. Visitar alguns ambientes que, nossa, eu conheço esse lugar, isso aqui parece da minha mãe. Então, e na medida em que os professores começaram a participar conosco, nem todos, tanto da escola técnica como também do Estado, alguns que começaram a perceber que, olha, isso que nós estamos fazendo nesses trabalhos, nessas vivências, o que acontece? Eu posso levar isso para dentro da sala de aula. Mas aí tem um problema. A estrutura curricular do conteúdo que tem que ser trabalhado, seja no ensino médio ou na parte técnica, o professor parece que não se vê daqueles conteúdos que ele pode mudar. O Fábio deu um exemplo interessante lá das comunidades, quer dizer, o que eu tenho de física num trabalho, por exemplo, quando eu vou para o laboratório de minerais e rochas fazer um trabalho com os estudantes. O professor de física, quando ele tem a oportunidade de ouvir, e eu gostei muito da fala do professor Miguel Arroio ontem, quando o professor entra, o professor de matemática, dá aula, depois vem português. O professor de português apaga o quadro do outro professor, como se não fosse nada trabalhado. E nós começamos a pedir para os professores, não apague o seu quadro. Se você faz alguma atividade, pede para o professor seguinte ver o que foi escrito. Mas há uma cultura, isso tem a ver com a formação nossa, que é o quê? De que uma formação que o que o outro faz não tem nada a ver. Hoje nós estamos na seguinte discussão, a questão da formação em rede, a formação em trabalho e em rede. Então, isso tem nos permitido, na medida do possível, a gente criar condições para os nossos colegas, inclusive para mim, que já tenho trajetória maior, de olhar no outro sem apagar o outro. Esse é um grande desafio que nós temos na nossa formação, principalmente nessa modalidade de educação de jovens adultos e educação profissional. E aí o Miguel Arroio vai nos ajudar muito nessa questão. O livro dele, Passageiros da Noite, é muito interessante, porque os nossos estudantes, eles saem cedo de casa, praticamente ficam o dia todo trabalhando, vai à noite para a escola e volta à noite para casa. Então, eles precisam ser entendidos nesse contexto. E muitas vezes os nossos professores querem trabalhar um conteúdo como se ele estivesse trabalhando no ensino médio formal, como se aquilo que ele aprendeu na faculdade, na sua formação. E aí o Fábio, ele fala de um lugar muito legal, porque nós temos uma grande dificuldade. Os nossos profissionais da área pedagógica aderir aos nossos projetos, porque eles, muitas vezes, se vê na questão da burocracia para poder fazer o quê? Para ficar olhando o diário, ver o plano do professor e não aproximar de nós como forma de um processo formativo. Então, fica muito mais aquela ideia da punição, da fiscalização. Então, quebrar essa estrutura é muito difícil. Então, esse é o que nós temos tentado fazer enquanto educação popular e educação popular em saúde, porque a gente pensa na saúde do ambiente. E o ser humano faz parte desse processo formativo. Espero ter respondido. Obrigado pela pergunta e agradeço. Agradeço ao professor João também pelas excelentes contribuições. E agora nós vamos dar sequência às apresentações e depois, ao término dessas próximas duas apresentações, nós voltamos com as demais perguntas, ok? Então, agora nós vamos receber a professora Luciane Schultz Fonseca. Professora Luciane, me perdoe, depois você pode me corrigir, que vai apresentar o trabalho Desenvolvimento da Prática Profissional articulada na Desenvolvimento da Prática Profissional articulada na Educação de Jovens e Adultos do campus Campo Largo. Bem-vinda, professora, fique à vontade.
Obrigada, Patrícia, obrigada a todos que me antecederam. Vai ser muito difícil falar depois do professor Fábio, do professor João, né? Mas eu começo aí com a minha autodescrição. Eu sou mulher, branca, né? Cabelos claros, cabelos e pele clara. Hoje eu estou usando óculos e estou usando um vestido azul com algumas estampas. E estou muito feliz por estar participando desse momento. Agradeço a todos aí pela oportunidade, parabenizo o Instituto Federal de Alagoas por essa iniciativa, por estar nos recebendo aí com tanto carinho. O meu lugar de fala nesta noite é de alguém que ocupa uma função de gestão no campus Campo Largo e também da coordenação do curso técnico em administração na modalidade ProEja, né? Eu venho acumulando a função de direção de ensino e também a coordenação do curso técnico em administração modalidade ProEja. Agradeço também a Elisete e a Simone, que fazem parte da equipe pedagógica do campus, que tem me acompanhado, tanto nas ações com o ProEja, como também aí na escrita desse trabalho. Então, vamos lá, vou contar para vocês um pouquinho aí como né, como a gente desenvolveu as tratativas, né, todo o nosso percurso para conseguirmos implantar o curso ProEja no campus Campo Largo. Vou pedir para o Marco passar aí o slide para nós, por favor. Então, as nossas tratativas, né, nós começamos a discutir a implementação da educação de jovens e adultos no campus Campo Largo no ano de 2015 e 2016, considerando o nosso arranjo produtivo local aqui, que estamos na capital da louça do Paraná, do estado do Paraná, nós pensamos que acertaríamos em ofertar ProEja com o curso técnico em cerâmica, né? Fizemos toda uma análise, toda uma discussão com o arranjo produtivo local, mas infelizmente não tivemos êxito nessa oferta. Seguindo, 2017, 2018, novas discussões, e aí, 2019, o campus inicia a oferta da EJA, da Educação de Jovens e Adultos, com a implantação do curso técnico em administração. Então, fizemos toda uma reanálise e agora conseguimos fazer essa oferta. Bom, esse curso ele tem uma carga horária de 2.400 horas, sendo que dessa carga horária, 20% são realizados em atividades não presenciais, os componentes têm aí carga horária de 50 horas, sendo 40 presenciais e 10 não presenciais. A duração do curso são 3 anos, divididos aí em 6 semestres. As aulas são presenciais, acontecem de segunda a quinta-feira, justamente deixamos aí a sexta-feira para a realização das atividades não presenciais. Fazemos aí 4 aulas por noite, 4 aulas aí de 60 minutos, né, o nosso horário das 18h30 às 22h40, mas claro que uma flexibilidade com relação à entrada, com relação aí à saída dos nossos estudantes trabalhadores. A matrícula, ela acontece por componente, pode passar, Marco. Nós temos aí a certificação intermediária, então, quando o estudante conclui o 3º semestre, ele é certificado, né, com aí a função de assistente administrativo. A forma de ingresso é por sorteio público, mas ainda não foi necessário nós utilizarmos essa previsão, né, porque nós ainda não tivemos o privilégio de termos o maior número de candidatos para o número de vagas ofertadas. Então, na nossa primeira turma, que começou em 2019, nós tivemos 35 estudantes matriculados, destes 30 confirmaram matrícula, e desses 22 estão com a gente aí cursando o 2º ano em 2020. Os motivos da evasão são os mais diversos, em especial trabalho, família e doença, né? Nenhum por falta de identificação do curso, então são motivos que perpassam aí mesmo a vida adulta, né? A segunda turma, aqui no ingresso em 2020, tivemos 35 estudantes matriculados, destes 29 confirmaram matrícula, tá? Estamos agora, né,
com esses estudantes com atividades remotas, iniciamos aí no mês de agosto, mas de uma forma gradativa, de uma forma sem sobrecarga de trabalho, sem sobrecarga nem para os professores, nem para os estudantes. E a nossa grande dificuldade, né, considero a dificuldade administrativa, que depois eu vou apontar a dificuldade pedagógica, mas a nossa dificuldade administrativa é a coordenação do curso, envolver os docentes a assumirem essa função. Por isso que eu acabo cumulando essa função de direção de ensino e também a função da coordenação. Então, a gente tem hoje 12 docentes que estão envolvidos com esse grupo, né, mas a gente ainda não conseguiu, dentre eles, definir um coordenador. Então, a gente espera a gente sabe que tudo isso é processo, é construção, e a gente espera poder resolver essa nossa dificuldade administrativa brevemente. Bom, e o nosso desafio, considerado aqui o nosso maior desafio pedagógico, o nosso maior desafio de execução, a gente considera como a integração dos componentes curriculares, né? Ontem o professor Miguel Arroio, na sua emocionante, acho que essa é a palavra que classifica a fala dele ontem, quando ele tratou da organização escolar, ele trouxe uma fala muito significativa, em especial para nós, né? Que a organização escolar é um quintal, né? Cada um cultiva seu lote, cada um se preocupa com a sua aula, né? Então, essa é uma preocupação que nós também temos, né? Tivemos quando elaboramos o projeto e continuamos com essa preocupação. E buscando, né, enfrentar, debater essa questão, foi que nós, considerando a formação disciplinar, a formação cartesiana que nós temos, nós já inserimos na matriz curricular a prática profissional articulada com temas, né, com temas geradores já estabelecidos lá no PPC. Então, a prática profissional articulada, ela está prevista nos 6 semestres, e nos 6 semestres nós temos temas que procuram interligar, que procuram conectar saberes que aqueles estudantes estão desenvolvendo naquele semestre. Então, a gente já buscou deixar definido lá no PPC. E a definição de quais atividades, de quais metodologias serão realizadas ao longo de cada semestre, elas são definidas em reuniões de colegiado. E, claro, isso é uma forma também do colegiado, a gente conseguiu, a partir disso, fazer com que o colegiado passasse a se reunir mais, a conversar mais, a compreender e a entender mais esses estudantes. Então, a partir disso, o colegiado delibera, sistematiza, né, avalia as ações que são feitas, e isso com o apoio da equipe pedagógica, de quais atividades vão ser realizadas. Então, esse componente da prática profissional articulada, ele é semanal, tá? De 50 horas, então 2 horas por semana. Nós procuramos dividir essas horas entre o número de professores que atuam naquele semestre, e ainda com a colaboração dos professores que estão no curso, com entradas individuais, e algumas vezes a gente consegue fazer essas entradas em duplas, deixando aí uma carga horária média, para fins de formalização no plano de trabalho lá do professor, de 6 horas para cada um que está envolvido. Pode passar, Marcos, por favor. Marcou, né? Desculpa. Então, vamos lá. E a gente traz aqui, então, como a gente já conseguiu executar. Claro, o nosso curso ele está no seu 2º ano, né? Estamos amadurecendo, estamos discutindo. No primeiro semestre de 2009, qual foi a experiência que nós tivemos com o PPA, com a prática profissional do trabalho? Então, a partir dos componentes de história, filosofia, matemática, língua portuguesa, informática, relações relações pessoais e interpessoais, teorias da administração, com base nesses componentes que estavam sendo trabalhados nesse primeiro semestre, e considerando o tema gerador mundo do trabalho, os estudantes produziram, né, tiveram aí, depois de muita discussão, de muito trabalho em grupo, eles produziram cartazes, textos e vídeos para exposição na mostra de curso do campus. Aqui eles colocaram, né, o trabalho, as suas memórias, as suas trajetórias, eles escreveram, né, a trajetória de trabalho deles, eles colocaram nos cartazes toda a luta de classe para se chegar, né, nessa conquista de direitos que a gente
teve, e agora, claro, a gente teve alguns retrocessos aí com a reforma trabalhista, mas a partir disso, né, os estudantes, eles puderam representar também com fotos, eles colocaram instrumentos de trabalho antigos e atuais. Então, nós preparamos uma sala na nossa amostra de curso, onde os estudantes divulgaram esse trabalho, né, que foi aí cartazes, textos e vídeos, gravaram vídeos também. E teve toda uma preparação, né, eles estavam, inclusive, preocupados com a aparência, de como apresentar, afinal, era o primeiro contato que eles tinham com a comunidade interna e comunidade externa do campus. Já no segundo semestre de 2019, o tema foi família e renda no Brasil. Né, com os componentes que estávamos trabalhando, história, geografia, direito do trabalho, matemática, língua portuguesa, economia brasileira e gestão de pessoas. Então, a partir dos conceitos, né, de família e renda, os estudantes desenvolveram um trabalho escrito e um seminário. Então, nós começamos a tratar do conceito jurídico de família, né, do conceito no tempo, do conceito histórico de família, a evolução do que é família, o que é endividamento, o que é desemprego, economia, globalização, crise, renda per capita. Então, a partir de todos esses conceitos, os estudantes desenvolveram os seus trabalhos, né? Realizaram pesquisa de campo com famílias homoafetivas, né? Com famílias consideradas tradicionais, enfim, com famílias compostas só por mães, fizeram entrevistas com trabalhadores de rua, com trabalhadores formais e informais, estudaram a questão dos programas sociais, trouxeram experiências aí do Bolsa Família, onde as mães eram as grandes protagonistas, né? E esses trabalhos foram aí apresentados, avaliados pelos professores, né, por todos os professores, então, numa prática realmente significativa para eles, né? Nesse dia, fizemos coffee break, então, fizemos toda uma preparação ambiental, né, da sala, do ambiente em que a gente estava, para que realmente eles sentissem a importância, né, do que era divulgar esse trabalho. Veio aí 2020, claro, nós só iniciamos, dada aí a pandemia, que também tivemos as nossas atividades presenciais suspensas, e no início de agosto começamos os nossos trabalhos, mas aí o mundo do trabalho, com os mesmos componentes, né, que eu já relatei lá no início, nós mudamos o nosso produto. Aqui o produto desse ano é a elaboração de um jornal, a partir de fotografias, charges, entrevistas, né, que nós passamos aí a contar um pouquinho a história do trabalho, a memória e as suas perspectivas. Para o terceiro semestre, né, para o segundo ano, para os estudantes que estão no terceiro semestre, o tema escolhido foi análise crítica e comparativa do IDH do município de Campo Largo. Então, aqui com os componentes de matemática, língua portuguesa, sociologia, geografia, gestão da produção e qualidade, contabilidade, gestão de marketing, né, próprio direito, que é a minha área de formação, e tenho colaborado com esses estudantes, mesmo quando não tenho componente regular, eu atuo lá no PPA. Então, a gente buscou discutir a formulação de políticas públicas, né, o papel de cada ente da federação na formulação de políticas de saúde, de políticas de educação, né? Então, a gente procurou fazer com que eles entendessem o papel do município, né, do território onde eles estão inseridos. Começamos a falar também de marketing público, de indicadores, de métricas aí relacionadas ao IDH. Por enquanto está suspenso, mas a gente vai dar continuidade, porque o resultado final, a gente prevê aí a realização de banners, né, em grupos com esses estudantes, tratando dos temas saúde, educação, longevidade e renda. Aí eu trago para fechar, né, para compartilhar com vocês, né, quem são esses nossos estudantes, né? Eu trago aqui uma foto onde os nossos estudantes estão juntamente com os seus professores, né? Nós estamos numa roda de conversa, num espaço amplo aqui do que nós temos aqui no campus, aonde os estudantes, né, os estudantes do primeiro ano, os calouros, relataram as suas expectativas com relação ao curso, e os estudantes do segundo ano as suas experiências. Então, foi um momento de partilha muito significativo, muito importante que nós vivemos aí no início desse ano, e a gente pôde também, né, dentro
das nossas ações de recebimento desses estudantes, fazer essa conversa. Então, eles puderam contar o que eles já viveram, o que eles já fizeram, claro, assustar alguns alunos do que estava vindo pela frente, mas foi um momento muito rico, né? Foi um momento aí onde a partilha, essa cooperação e, principalmente, todos se identificaram, né? Se perceberam nas igualdades que cada um relatou. Então, fica aqui os nossos agradecimentos, né, pela oportunidade de compartilhar com vocês essa experiência do Campus Campo Largo. É ainda, né, muito nova, estamos, como eu disse, apenas no 2º ano, mas a gente, né, já quer trazer para vocês, e claro, eu acho que o principal é poder ouvir vocês e que vocês tragam aí também sugestões. E eu fico aberta para perguntas aí, na sequência. Patrícia, agradeço a oportunidade. Nós agradecemos, professora Luciane, mais uma experiência super fantástica de currículo integrado. E agora nós vamos pedir para o professor Roberto, com a experiência da educação popular nos cursos de EJA e PT, do IFPR Campus Paranaguá, para que possa apresentar a sua experiência para nós, e na sequência nós voltamos com algumas perguntas para todos os apresentadores. Fique à vontade, professor Roberto. Boa noite a todos, é um prazer imenso estar aqui participando do 3º Encontro Nacional da EJPT, e nesse instante de relato de experiências, até peço desculpas para vocês pelo meu improviso. Eu estou aqui num trabalho de base aqui nas ilhas, aqui no litoral do Paraná, numa comunidade de pescadores artesanais, o que me dificultou bastante o acesso à internet, e, portanto, eu estou fazendo aqui dentro da casa de um pescador, né? Mas isso tem um significado muito forte, muito grande, para a experiência que eu pretendo relatar agora para vocês, né? O título do trabalho se chama Educação Popular nos cursos EJPT, do campus do IFPR, de Paranaguá, e eu vou relatar basicamente desse universo de cursos, atividades que nós vemos desenvolvendo desde o ano de 2013, 14 dentro do campus. São cursos na modalidade EJA, FIC, né? Então cursos que variam entre 160 horas e 360 horas. O público principal, basicamente, são moradores da periferia da cidade, de moradores de ocupações irregulares de Paranaguá, e também o público de povos e comunidades tradicionais de todo o estado do Paraná, entre os quais esse do qual eu estou aqui hoje, realizando um trabalho aqui de formação com pescadores artesanais, né? Isso é fundamental, eu não estou citando isso de maneira fora da conjuntura da apresentação, né? Mas eu queria colocar o quanto isso tem significado na construção do currículo, né? Essa construção, portanto, do diálogo com o currículo que, bom, vai aparecer a apresentação agora, né? Eu peço para o Marco colocar o 2º slide já, aí eu continuo a minha fala, né? Mas o quanto essa ideia de resgatar as experiências de educação popular na construção do currículo, elas ocorrem, né, a partir de uma ação anterior ao próprio processo de construção de um PPC, de um projeto pedagógico de curso, né? E desse modo é que o ponto de partida para os nossos trabalhos é conhecer os sujeitos sociais, as suas realidades, os seus conflitos, as suas histórias, e, portanto, o ponto de partida acaba sendo, basicamente, o trabalho, os projetos de extensão, os trabalhos relacionados ao acompanhamento de projetos nas comunidades, né, em busca da construção de um diagnóstico que nos possibilite selecionar os conteúdos, né, inclusive a própria nomenclatura dos cursos, dos quais os sujeitos são os demandantes, né? Então, esse curso é produzido, isso é importante mencionar, desde a construção comunitária, né?
E nesse sentido, esse diagnóstico, ele permite com que nós vamos, aos poucos, modelando o tempo, o espaço, os componentes curriculares e, ao mesmo tempo, também as atividades de planejamento e avaliativas, que são divididas, em muitas situações, com os próprios sujeitos da ação, né, os seus movimentos sociais especificamente, né. E o objetivo principal de nós estarmos atuando com cursos de curta duração, acho que é importante mencionar isso, se deve ao fato de que as demandas, de formação, e o público que solicita essas demandas, é um público que já está há 20, 30 anos afastado da escola, tem uma dificuldade muito grande de se moldar aos projetos pedagógicos, aos seus tempos e os seus espaços, né. O integrado, por exemplo, nós enfrentamos muitas dificuldades aqui no campus, no Instituto Federal do Paraná, no sentido de que a forma como ele era construído também excluía os sujeitos dessa ação educativa, né. E nós encontramos que um primeiro passo, o início de de um acesso à escolarização se deu por meio dos cursos EJA-FIC. É nesse sentido que as principais demandas, né, têm atendido prioritariamente o campo de ação dos direitos humanos, né. Mais tarde, vocês vão poder perceber, na apresentação das nomenclaturas de curso, que o objetivo central, né, dessa ação de educação profissional tem sido contestar, criticar os processos de dominação social que se abatem sobre essas comunidades, né, com claro incentivo, né, à integração curricular com a rede pública estadual e, ao mesmo tempo, também com a construção de um currículo que dialogue de maneira muito real com os sujeitos da ação. Pedir ao professor Marcos, por favor, que passe o próximo slide. Então, eu estou falando do momento prévio à construção do currículo. Isso é muito importante deixar claro aqui na apresentação, né? A primeira integração, então, portanto, do qual nós lançamos mão, é com os próprios sujeitos, como eu acabei de mencionar, e sua realidade local, né? Então, para nós é fundamental, né, que esses cursos, antes deles acontecerem, nós tenhamos uma relação social de ensino construído com esses sujeitos. E essa relação se constrói a partir dos cursos de extensão, dos projetos de pesquisa, enfim, de várias ações que vão nos subsidiando quais são os componentes curriculares e nomenclaturas de cursos, né? Ao mesmo tempo, a ação educativa ela não se faz descolada das outras instituições que existem, né, que atuam diretamente com esse público, né. Eu menciono aqui a importante atuação, né, da construção de uma rede, né, a partir dos centros de referência de assistência social, dos movimentos sociais, né, da própria rede pública de ensino municipal e estadual, né, que ofertam a EJA a esse público do qual nós atendemos, né. Então, essa construção da relação coloca o Instituto Federal numa frente, numa campanha, né, que busca, enfim, debater, discutir um novo formato que seja a porta de ingresso à escolarização desse público. Vejam bem, eu não estou falando aqui que a gente está fazendo cursos dentro de uma modalidade técnica integrada, portanto, que está garantindo acesso direto e imediato à escolarização, à elevação da escolaridade, né? Mas os cursos de educação profissional ofertados, eles têm garantido que essas pessoas retornem para a rede pública, estadual e municipal, porque isso é um dos requisitos do nosso processo seletivo, né? Para se matricular nos cursos, portanto, ela tem que estar matriculada na rede pública municipal ou estadual, frequentando, portanto, a EJA. E aí a gente trouxe uma série de logos, fotos, né, que apresentam a parte dessas realidades sociais, né, dentre as quais fotos ali do público dos movimentos sociais de luta por moradia, né, de grupos de pescadores artesanais, né, da imagem do CEBEJA, do qual é uma instituição que nós temos dialogado diretamente, em sintonia para que o público tenha acesso à rede, à EJA e, ao mesmo tempo, à educação profissional, né? Enfim, a Defensoria Pública do Estado, são várias instituições que se articulam
fazendo frente, portanto, a esse desafio. Por favor, passar o próximo slide. Esse aqui são dois materiais, dois produtos que se referem ao que eu chamei de diagnóstico, né? Então, a construção dos conteúdos e temas, eles chegam, em alguns momentos, a ganhar esse formato material, né? Que a gente chama de boletim informativo. Então, aí tem 2 exemplares, né, de trabalhos feitos em ocupações irregulares, que ocorrem anteriormente ao processo de construção do currículo, ou mesmo, evidente, que de iniciação do curso, né. Podia passar, por gentileza? Esses cursos têm esse forte recorte, né, de educação em direitos humanos, portanto, um objetivo fundamental nosso é refletir criticamente sobre a subcidadania, né, e como ela determina as prioridades, na maioria das vezes, nos próprios institutos federais da formação profissional, né, e o objetivo final é garantir a dignidade desses sujeitos no mundo do trabalho, né. Portanto, é tentar reorganizar esse mundo do trabalho. Vocês vão perceber que as nomenclaturas não se encontram sequer no Cadastro Nacional dos Cursos da rede, né, da rede federal. Então, os principais cursos que nós ofertamos ao longo desses últimos 6 anos, 7 anos, têm sido os cursos, né, de auxiliar em agroecologia, cujo objetivo principal é debater a soberania alimentar, é debater a segurança alimentar, que é um problema gravíssimo na periferia da cidade, né. O curso de defensoras e defensores populares, que é ofertado em Paranaguá e, ao mesmo tempo, também em Curitiba, é um curso que tem acompanhado os altíssimos índices de violência doméstica, de violência contra a mulher, e, portanto, o nosso público preferencial são mulheres em situação de violência, que têm procurado o curso no sentido de buscar conhecimentos e práticas jurídicas que as orientem, né, a saírem dessa situação e, ao mesmo tempo, também orientar os moradores da sua rua, do seu bairro, do seu movimento social, né. Um outro curso, né, nessa mesma modalidade de EJA-FIC, é o curso de Operadores de Direitos Étnicos e Coletivos, né, que atendem comunidades tradicionais aqui pelo estado do Paraná. O curso de Inclusão em Mídias Digitais, que visa, sobretudo, criar condições de acesso a vários programas do governo por meio da compreensão, do manuseio das redes sociais, dos equipamentos, né, do acesso, sobretudo, às mídias .gov, né. Então, um outro curso é o de eletricista residencial popular. A gente tinha um problema muito sério aqui das ligações clandestinas e ocupações irregulares, e foi nesse sentido que o curso foi ofertado. Vários membros de ocupações, de movimentos sociais, ajudaram a organização do curso, participaram do curso, e hoje essas ocupações, então, têm uma energia clandestina, mas, de qualquer maneira, uma energia colocada da maneira adequada, né, para garantir o direito humano à energia, né. O agente de regularização fundiária é o último dos cursos que nós ofertamos o ano passado, porque em Paranaguá vige um sério problema relacionado à questão das ocupações irregulares, como eu já mencionei, portanto, os moradores procuram o curso para compreender como eles regularizam os terrenos, como é que eles regularizam os equipamentos públicos, né, dentro das suas comunidades, né. Pode passar, por gentileza? Eu tomei um dos cursos aqui, que eu mencionei anteriormente, né, que é o curso de Defensores Populares, para a gente entender como é que os componentes são construídos dentro do currículo, né. Então, compreender as formas de violência, né, a abordagem à pessoa em situação de violência. Então, essa abordagem exige conhecimentos de psicologia, o acolhimento a partir da ideia das noções de assistência, de serviço social, né. A gente tem a legislação em políticas públicas, então precisa entender a Lei Maria da Penha, a Lei 13.140, enfim, a aplicação dos conhecimentos a partir de mutirões, de atividades de palestras e oficinas que os alunos realizam, né, de maneira prática nas comunidades, né, e a socialização na periferia, porque você está empoderando mulheres que vão realizar esses trabalhos aí, desde a sua família, na cidade, no bairro, nos conselhos municipais, né, vão atuar como operadoras desse direito, orientando famílias, orientando mulheres a buscarem uma solução para a questão da violência doméstica, né.
Por favor, o próximo. O último slide mostra ações concretas, portanto, quando nós mencionamos que o currículo ele tem que estar orientado para o enfrentamento aos processos de dominação social, o curso não acaba quando você realiza as ações. Então, o curso tem um forte sentido de mobilização social, de formação política, né, desses sujeitos. Portanto, quem faz um curso de agroecologia acaba continuando as ações nos seus bairros, né, a partir de uma das logos que está apresentada ali, que é a Revolução dos Baldinhos, né, então gerando um processo de produção de alimentos no seu próprio bairro, de comercialização desses alimentos. A gente tem ali em vermelho a criação do movimento de luta por moradia, que é um dos resultados do curso, um resultado prático, né, que tem a ver com os direitos humanos dessa população, né, que luta por moradia. E no meio, o Núcleo de Direitos Humanos Marielle Franco, que é resultado prático também, né, da formação das defensoras populares, né, que se formaram no curso de defensoras, né, o Núcleo de Povos Tradicionais abaixo, no canto direito de vocês, ele é organizado por povos tradicionais que participaram do curso e orientam outros públicos, né, e assim seriam outras experiências de organização que decorrem da formação. Eu agradeço a possibilidade de participar e eu desejo a todos aí que tenham alguma pergunta, enfim, que o façam, que eu vou estar à disposição. Muito obrigado aos organizadores do terceiro encontro, né, e um bom encontro a todos. Muito obrigado. Nós agradecemos, professor Roberto, pelas contribuições, pela apresentação e pela maravilhosa experiência, né, que veio compartilhar conosco em relação à educação popular, que já dentro da nossa instituição, o Instituto Federal do Paraná, tem aí criado raízes e trazendo incentivos, né, de propagação. Nós temos agora algumas perguntas para todos os apresentadores, se possível, né, que todos pudessem estar em tela. Deixa eu retornar aqui nos comentários do chat. Os participantes aqui do chat são bem interativos, eles estão conversando bastante, estão fazendo muitos elogios às apresentações, as experiências exitosas que os apresentadores estão relatando, inclusive a deles também, eles estão participando bastante aqui. E a Juliane Santos, ela faz uma pergunta para todos, e ela diz: eu gostaria de saber um pouco do feedback dos estudantes sobre as ações desenvolvidas. Qual o instrumento de coleta de dados que vocês utilizam? Eu gostaria que todos pudessem falar um pouquinho desse feedback dos estudantes que vocês percebem a partir dessas experiências, né, dos currículos integrados que vocês vêm estudando, percebendo, analisando, e qual o instrumento de coleta para poder fazer essa percepção, essa sensibilidade de trazer esse estudo para nós. Posso começar? Sim, fique à vontade. Bacana essa pergunta. Até entre 2014 e 2015, a gente não tinha essa mínima ideia de qual era, vamos dizer assim, a satisfação do nosso grupo. O que nós fizemos? Começamos a chamar os estudantes, os chamados egressos, para início do ano letivo, a vir dar depoimentos, junto com os que estavam cursando ou que continuam cursando, muito interessante, que a Luciana aqui até apresentou, na questão deles darem os seus depoimentos. Em outro momento, o que nós fizemos? Por meio de WhatsApp, e-mails, telefonemas, nós pedimos que eles fizessem uma escrita e ou mandasse por e-mail ou levasse a escrita deles em algum lugar que a gente tivesse presente em algum momento,
e fizesse os depoimentos, exatamente contando para nós o ano que entrou, o ano que terminou, qual que foi vamos dizer, a contribuição do curso para a sua vida. E aí a gente tem relatos dos mais diversos possíveis. Por exemplo, eu não sabia escrever e nem ler direito. Passei a melhorar a minha letra, a minha escrita, a minha fala. Por exemplo, conheci lugares do município de Uberlândia ou fora de Uberlândia que eu nunca imaginaria ir, mesmo dentro da própria área, da cidade de Uberlândia, lugares que... Então, nós fizemos o quê? Por meio do convite a essas pessoas, para que elas viessem dar os depoimentos, ou fizessem as escritas contando a importância de ter cursado o curso durante 3 anos. Então, nós utilizamos esses recursos como forma de termos uma devolutiva. Nós estávamos pensando, desde o início do ano passado, fazer o primeiro encontro de egressos em Uberlândia, chamar 2, 3 dias, convidando autoridades para que tivessem muito parecido, não igual a um evento como esse, mas que eles tivessem a oportunidade de ter o lugar da fala deles. Mas, infelizmente, não conseguimos fazer em 2019, estava pensando no segundo semestre, e aí em 2020 tivemos esse isolamento e afastamento que vai provavelmente prolongar até o final do ano, não teremos a oportunidade de fazer isso. Só para finalizar, é o único curso de Minas Gerais nessa modalidade. Obrigado. Bacana, obrigado, professor João. Quem gostaria de compartilhar o próximo? Então, pode ser eu? À vontade. Porque vai ser bem rápido, tá, Luciane? Na verdade, sobre essa experiência que nós estamos desenvolvendo, né, da integração, aqui eu relatei, nós ainda não fizemos a avaliação, né, porque é uma experiência que está em andamento, né, ainda não se concluiu. Mas, geralmente, o que eu tenho conhecimento, né, do pouco tempo que eu estou atuando no Proeja agora, né, é que se faz todo final de semestre, se aplica alguns questionários para saber, né, fazer uma avaliação das percepções, o mapeamento das percepções dos alunos em relação às disciplinas que eles cursam, tá? Mas também não teria, nesse momento, como fazer aqui uma descrição mais detalhada sobre os resultados dessas avaliações, tá? E em relação a essa prática que eu relatei, no momento a gente ainda não tem nenhuma avaliação, nenhum feedback, né? Porque estava em construção e foi interrompida. Numa próxima oportunidade a gente traz. Agradeço a Ju aí pela pergunta dela, viu? Fui bem rapidinho. Obrigado, professor Fábio. Nada. Professora Luciane? Então, vamos lá, contar um pouquinho. Bom, nós estamos no segundo ano, tudo muito novo ainda para nós ainda não temos egressos. Então, por enquanto, são 50 alunos, né, são 50 estudantes, a gente consegue ainda fazer o corpo a corpo, tá conversando com eles sempre, né, todo momento, às vezes eles chegam antes, né, eles marcam o horário para conversar. Então, a gente procura fazer esse corpo a corpo, fazer essas conversas pessoais, tá? Nós temos o grupo do WhatsApp, que bomba, né? Eles colocam várias percepções lá, então a gente trabalha com isso também. A cada final de semestre, ou melhor, a cada final de bimestre, depois que a gente teve os resultados, vamos assim dizer, do conselho de classe, as conversas do conselho de classe, tanto a coordenação do curso quanto a equipe pedagógica, nós fazemos rodas de conversas com eles, né, para verificar o que foi, o que está dando certo, o que não está dando certo, mas a gente está com uma grande expectativa, né, porque a gente fez o quê? A nossa pedagoga, Simone, como eu disse, que participa comigo em todos os momentos, ela fez o baú das memórias. Então, na primeira semana, que é a semana do acolhimento, eles registraram as expectativas deles com relação ao curso. Esse baú está lacrado e vai ser aberto lá no final do curso, né? Então, a gente espera que, a partir disso, a gente consiga, daí, coletar mais informações, enfim, com eles. Mas,
na nossa rotina de escola, o que a gente tem feito, o corpo a corpo, as conversas, né, as ações de acolhida, o repasse das informações, posso assim dizer, não gosto muito de chamar de resultado de conselho de classe, mas as percepções, é melhor, né, as percepções do conselho de classe, do qual participa a representante de turma também. Então, a gente senta depois para conversar, sabe aquela roda de conversa, o que não está dando certo, né? Por que a coisa não está acontecendo ou está acontecendo? Então, a gente ouve, eles colocam, então a gente tem feito isso. E a nossa grande expectativa, como eu disse, é o baú das memórias. Obrigada. Obrigada, professora Luciane. E nós temos aqui a pergunta do Denilson. Agora é para vocês no sentido de entender um pouquinho o que mais tem marcado vocês, considerando o vivido, o percebido e o concebido em suas práticas na educação de jovens e adultos, na educação básica ou na formação de professores no ensino superior. Os impactos disso, né, nas práticas educativas e no aprendizado dos educandos de jovens, adultos e idosos. Vou falar de novo. Opa! Uma pergunta muito instigadora. Primeiro, vou começar do ponto de vista da formação. Na Universidade Federal de Uberlândia, o único curso que tem educação de jovens adultos é de pedagogia. A professora que puxava, e eu fazia parte, e continuo fazendo parte de um grupo de trabalho sobre essa área, ela aposentou. O que fizeram? A disciplina que tinha 90 horas foi dividida em duas de 45 horas para trabalhar a educação de jovens e adultos na educação infantil e ensino fundamental. Do ponto de vista do acompanhamento, há um silenciamento. Então, educação de jovens e adultos só se tem oficialmente no curso de pedagogia. No curso de geografia, conheço uma professora, que é uma colega minha, que trabalha, e é exatamente porque nós temos o Laboratório de Educação Popular, famoso LAGEPOP, e aí, nesse contexto do laboratório, ela utiliza todo um conjunto de atividades que nós realizamos e leva para a sala de aula dela, mas isso é o que nós temos do ponto de vista superior. Do contexto da educação, vamos dizer, básica, principalmente partindo da educação do ensino fundamental e médio, em Uberlândia, nós temos a rede municipal, que é mais forte, mas ainda com muitas dificuldades. No estado, isso é muito limitante, porque são poucas escolas que têm a educação de jovens adultos, e aí, no caso nosso em particular, como a gente tem uma certa centralidade maior em função de ser da rede federal, a gente tem sido mais propositivos, tanto é que a gente coordena o Fórum de Educação de Jovens Adultos do Triângulo Mineiro, fazemos parte do Fórum Mineiro, e aí a gente procura fazer essa articulação, mas a formação dos estudantes, dos professores, ainda é muito aquém. E aí, em cima dessa questão do que tem marcado, vivido, concebido, sendo representativo, por exemplo, nós temos depoimento que não acredito que não seja muito diferente dos demais colegas, que é, por exemplo, as pessoas minimamente entender o que é essa questão da escolarização, da importância dessa escolarização para ela. Lógico, na questão ambiental, todo mundo defende o meio ambiente, mas elas têm percebido a importância de conhecer alguns conceitos básicos para a sua formação enquanto pessoa, enquanto profissional. Os depoimentos que têm chamado muita atenção, por exemplo, algumas delas, eu nunca imaginaria que eu ia dar conta, eu ficava sempre doente, agora melhorei. Ou nós temos depoimento contrário, tem momento que eu fico até doente de tanta preocupação, de tanta coisa que eu tenho que fazer. Então, assim, esses depoimentos têm demonstrado para nós do cuidado que a gente precisa ter com o processo formativo, porque muitas vezes a gente fica muito na questão dos conteúdos e esquecem outras trajetórias dessas pessoas enquanto sujeitos. Então, isso é um desafio que a gente tem, principalmente pensando nessa questão
do vivido, do marcado, do concebido, da questão da representatividade. Então, essa é uma fala que a gente tem como preocupação muito grande aqui em Uberlândia. Obrigada, professor João. Posso falar, Fábio? Você pode ser? Então, nossa, excelente pergunta, faz a gente refletir, né? Não sei se eu vou conseguir responder tudo, tá? Mas eu vou começar pelo marcado. Eu acho assim que a educação de jovens e adultos, né? Ela está na nossa pele, ela está assim na vontade da gente realmente querer estar com esse público, né? Eu que atuo no ensino médio, né? Nos cursos subsequentes, no ensino superior, mas a educação de jovens e adultos tem um diferencial. Tem um amor, tem uma emoção, tem algo assim que nos pega de coração mesmo, é muito envolvimento. Tá para além de conteúdo, né? Conteúdo, as práticas em salas de aula, elas vão acontecendo de uma forma natural, porque é muita emoção, assim. E o que mais me marca no Campus Campo Largo, assim, nós somos um campus novo, né, com 10 anos, uma estrutura física bonita, um campus bonito, né? Digamos, nós não temos nem escola particular, que é parecido à nossa estrutura. Então, assim, de quando eles chegam, eles olham para aquele prédio, para aquela estrutura, e falam assim, isso é para mim? Essa escola é para mim? Né? E a gente sim, então, eles não se sentiam pertencentes àquele local. Aí eles começam a fazer parte daquele ambiente, né? A valorizar aquele ambiente que é ofertado a eles. Então, assim, esse pertencer e essa valorização que esses estudantes têm, isso me marca muito no vivido. A valorização também dos professores, né? O que cada um faz, a valorização que eles têm para o trabalho que você desenvolve é algo assim muito significativo. Chega período de férias, período de recesso, eles sentem falta do campus. A pandemia, eles estão assim, nós precisamos ouvir vocês, professores, mesmo que à distância, para a gente matar um pouquinho da saudade. Então, para mim, o que mais marca a educação de jovens e adultos é essa emoção, é esse dia a dia, é a gente participar, a gente passa a ser muito mais do que professor, né? A gente passa a ouvir, a gente passa a fazer parte, muitas vezes, né, dos problemas que eles estão vivenciando nesse dia a dia. Então, para mim, é o vivido. Esse vivido, assim, me marca muito com relação a esse público que precisa, esse público realmente, eu me sinto quando eu estou em sala de aula, que lá eu estou fazendo o meu papel, sabe? Quando você se sente que você está fazendo a diferença na vida desses estudantes. Com relação à formação, nós iniciamos no campus o curso de licenciatura, e a gente, não um componente, mas a gente procurou colocar, né, como conteúdo aí, a educação de jovens e adultos para também trabalhar. E, claro, né, a gente quer todo o incentivo de estágio com esses estudantes, e também, né, que esses estudantes da licenciatura ajudem, por forma, a gente está ainda pensando, estávamos começando ainda a pensar em projetos, a ter monitoria, para que esses estudantes da licenciatura atuem lá com os estudantes da educação de jovens e adultos, que matemática, vocês sabem, para eles é o componente que eles têm uma maior dificuldade, como administração, tem contabilidade, né, tem a própria matemática. Então a gente estava começando a estreitar esses laços já para preparar esses estudantes da licenciatura para atuar. Então, o que eu gostaria de referenciar quanto à tua pergunta, né, que foram vários aspectos, mas eu passo para o Fábio nos ajudar nessa difícil pergunta que foi nos passada. Obrigada. Obrigado, Luciana. É isso mesmo, né? Uma pergunta assim quase existencial. Mas assim, muito obrigado aí pela pergunta, porque realmente nos dá a possibilidade de falar, né, sobre muitas coisas. Eu estava pensando aqui, enquanto vocês falavam, né, qual seria a minha abordagem, né? E aí, o que tem me marcado muito,
nesses anos aí, 11 anos trabalhando com formação de professores e agora com o EJA, né, diretamente com o ProEJA esses meses, né, é sempre esse desejo de poder, como a Luciene falou bem, né, é algo que nos emociona, né, e que cria, pelo menos, né, gera na gente um desejo de fazer mais, né, que nos motiva enquanto docente. Mas essa motivação, ela está muito relacionada a uma indignação, né? A uma indignação da constatação que a gente faz, né? De como esses jovens e adultos tiveram o direito à educação negado na sua trajetória formativa, né? E a gente fica ali vendo todo o potencial, né, e a capacidade dessas pessoas, e que muitas das vezes, que foram ao longo do tempo desperdiçadas, né, de como o Estado brasileiro, né, e essa sociedade que a gente vive foi tão dura, tão injusta, né, com essas pessoas, negando a elas o direito. Então, essa constatação que gera na gente uma indignação, né, nos motiva a tentar fazer o melhor, né, a dar o melhor de nós, não porque nós somos bonzinhos, não, mas para, de fato, né, como servidores que somos, garantir a materialização desse direito ao acesso à educação, uma educação pública, uma educação gratuita, uma educação de qualidade que realmente transforma, né? que contribui para ampliar os horizontes, esperançar a vida dessas pessoas que foram tão maltratadas, né? tão machucadas, tão diminuídas ao longo das suas vidas. Né? Então, tentar, de alguma forma, contribuir para que eles se percebam, né? O Rancière, naquele livro Mestre Ignorante, diz uma coisa muito importante, né, e a gente trabalha nessa perspectiva, que da emancipação das inteligências, e emancipar as inteligências é fazer com que uma inteligência que não se percebe como tal, possa se reconhecer como tal, né, e ter todos os desdobramentos que esse reconhecimento dessa inteligência, né, desse reconhecimento dessa inteligência tem. Então, assim, tentar levar esse aluno a mostrar toda a sua capacidade, né, como vai dizer, o Paulo Freire diz de uma outra maneira, né, o ser mais, mostrar para esse aluno. Então, a gente fica a todo momento, como docente, né, tentando se reinventar para buscar as formas de contribuir para isso, né, para que esses alunos se percebam, né, com todo essa potência que eles têm enquanto seres humanos. Né? E, por outro lado, você mencionou também, né, a questão do ensino superior, é nessa mesma perspectiva, né, contribuir para formar professores, né, que pensem essa escola, que pensem essa educação, essa EJA, né, dentro dessa perspectiva crítica, emancipatória, né, e não pensar, eu ensino matemática pela matemática mesmo, eu ensino a física por ela mesma, porque o aluno tem que ter acesso a esse conhecimento e nós somos uma instituição de excelência. Não, eu digo sempre aos meus alunos, o conhecimento, né, seja ele de qualquer área, física, química, matemática, só tem um sentido: fazer de nós pessoas melhores e fazer com que nós façamos do mundo um lugar melhor para se estar. Não é para dizer, eu sou doutor, eu sou pós-doutor, isso não nos diferencia em nada, né? Quer dizer, é como nós utilizamos esse conhecimento para a transformação da realidade, como esse conhecimento faz de nós seres humanos mais felizes, mais críticos, mais reflexivos, entendendo melhor do mundo, entendendo melhor das questões do nosso tempo e claro, contribuindo para a transformação. Então, a gente pensa, né, essa formação de professores, né, também, como você perguntou, né, como é também no ensino superior, nessa perspectiva, né, de tentar ajudar a formar professores assim, que veem, que possam conceber o conteúdo não como algo que tem um fim nele mesmo, mas como uma ferramenta, um meio, né, cujo fim é essa formação autônoma, essa formação emancipatória.
Eu acho que é por aí. Falei demais já, né? Mas a questão nos dá aí muito assunto, né? Então, mas eu vou ficar por aqui. Obrigado. Eu acho que Pessoal, a gente teve um probleminha com a mediadora, a conexão dela caiu. Eu sou o Marco, estava aqui no backstage, né, tentando organizar certo. isso. A gente ainda tem 17 minutos. Vocês querem que eu vá lá no chat e tente ver se tem mais alguma coisa? Agora, confesso a vocês que eu não escutei direito a última pergunta, então vou pegar as mais recentes se tiver alguma pendente. Tá ótimo. E a gente faz mais uma rodada e finaliza, eu acho, né, para poder dar as 9 horas certinho. Certo. Sim, sim. Um segundinho. Ok. Enquanto eu cato lá, para não ficar o pessoal no vácuo aqui, né, parado, acho que vocês poderiam fazer algumas considerações das impressões que vocês estão tendo desse evento online, do modo de transmissão, e até explicar para o pessoal que todas essas transmissões aqui vão ficar disponíveis depois publicamente, né? Todas as 37 transmissões, para você ver o tamanho desse evento. São 37 transmissões quando a gente soma tudo. E aí, se vocês quiserem falar uma falazinha de 1 minuto só sobre a importância e dificuldades que vocês tiveram nesse evento online, e faz a propaganda do evento também, né, para o pessoal depois acessar, por favor. Fábio, deixa com você e depois você vai repassando o pessoal. Tá ótimo. Eu, na verdade, ainda não tinha parabenizado. Eu quero parabenizar, né, o Instituto Federal de Alagoas, a todas as nossas colegas e colegas da Rede Federal que trabalharam aí. Tinha uma comissão local, uma comissão nacional que trabalharam aí incansavelmente para construir esse evento tão bonito, né, e tão importante, né, que nos aproxima. Estamos aqui, né, colegas de diferentes partes do Brasil podendo trocar, né, e sendo acompanhados aí por vários outros colegas também de diferentes partes do Brasil. Então, assim, as minhas palavras são só no sentido de elogiar mesmo, né, e de reforçar a necessidade, né, para que nós tenhamos mais espaços como esses, né, do nosso encontro aqui da EJPT, também sobre, né, tanto da EJPT como de outras, né, de outras temáticas da nossa rede federal, né, incentivando que novos eventos, né, sejam produzidos nesse formato, né, foi muito, assim, a experiência nossa muito positiva, tudo muito organizado, né, a submissão do trabalho, né, o sistema de submissão, o retorno, né, a disponibilização de um canal no WhatsApp para que a gente pudesse esclarecer dúvidas. Então, assim, parabenizar os colegas e reforçar mesmo a importância de eventos como esse e solicitar aos nossos gestores, né, que possam promover mais momentos como esse para a nossa rede federal, fortalecer aí cada vez mais o nosso trabalho e a nossa tão querida rede federal, que esse ano, né, que agora na semana passada completou 111 anos, né? Eu acho que é isso. Pô, obrigado, Fábio. Luciane e João Carlos, vou passar a palavra para vocês finalizarem, mas assim, a Patrícia nos abandonou daqui da sala, mas ela estava lá no chat, dizendo que já tinha feito todas as perguntas e que realmente teve um probleminha. Então, perguntas pendentes a gente não tem, no chat tem muita gente parabenizando e reforçando tudo o que vocês disseram, né, e falando da importância do evento para a difusão do EJA e o estímulo pessoal que está nesse momento em casa, né, à distância, para assim que a gente conseguir retomar isso, à distância, híbrido ou presencial, o pessoal esteja estimulado ainda, né. E aí, Luciane, as considerações finais, por favor. Obrigada. Quero agradecer ao Instituto Federal de Alagoas, né? A vontade era estar aí pertinho, né, com vocês, mas a forma como foi colocada, a organização, né? Estou encantada com tudo isso, então agradecer a oportunidade, né? Agradecer ao Fábio, agradecer ao João, agradecer ao Roberto, né? As nossas meninas aí que estavam fazendo toda a tradução, né? A Maria José e, desculpa, esqueci o nome da nossa outra colega. Então, Maria Dione.
Maria Dione, obrigada. Agradecer vocês aí por todo esse empenho, né, em fazer com que as nossas vozes sejam ouvidas de todas as formas, né? Muitíssimo obrigada. Então, foi um prazer muito grande poder divulgar um pouquinho o que é a educação de jovens e adultos no Campus Campo Largo, tudo muito recente, mas com resistência. Como eu disse no início, a gente teve uma primeira iniciativa, não deu certo, mas a gente não desistiu, né? E hoje a gente está conseguindo fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Eu acho que isso é o mais importante, isso é a gente perceber e fazer com que eles percebam que aquele espaço é um direito deles, aquele espaço, o espaço do Instituto Federal é deles também. Para isso que nós existimos, né? Então, eu acho que isso tudo é muito importante. Então, agradeço imensamente a oportunidade, mais uma vez, Fábio, João, Roberto, foi muito bom, né? Compartilhar esse palco virtual aqui com vocês, poder aí trocarmos as nossas experiências, as nossas vivências, né, aqui como educadores, né, como gestores, né, estamos aí também na coordenação desses cursos, então, meu muitíssimo obrigada, que venham mais, né, que venham mais eventos, eu acho que a pandemia vai deixar muita coisa boa, entre elas vamos colher os frutos dessa possibilidade, desses eventos, desse compartilhamento, onde a gente está levando as nossas experiências, literalmente, né, para muito mais pessoas do que a gente conseguia fazer de forma aí presencial. Então, fico os meus sinceros agradecimentos e fico aguardando já uma próxima oportunidade. Obrigada. Perfeito, Luciana, obrigado. E reforço contigo que presencial era muito mais interessante na beira da praia, viu? Com certeza. Essa terra maravilhosa, né? João, suas considerações, por favor. Eu vou fazer menção também às mesmas falas da Luciane, do Fábio, do Roberto, que também teve que sair, parabenizando a todos e a todas da comissão organizadora, o site muito interessante, essa logo muito bacana, muito bonita, eu acho que isso é exatamente uma certa integração de um conjunto de profissionais que pensaram essa estrutura. Nós, da Escola Tec Saúde, nós somos da rede federal também, mas somos 23 escolas vinculadas às universidades federais. Então, é muito interessante a gente fazer essa conversa, porque, primeiro, a importância dos gestores entender a importância de um evento como esse. Ainda bem que tem aqui duas pessoas que são da gestão. Eu fico muito contente, porque muitas questões vão para frente ou não, fruto dos gestores, desculpa a expressão, comprar essa briga. Porque se os gestores não quiserem, tudo que nós propusermos, isso vai ficar engavetado. Isso é uma coisa muito histórica na nossa educação, muito bacana a fala do Fábio nessa questão da dívida eterna que a nossa república tem com um determinado público brasileiro. E aí, obviamente, eu vou reforçar em cima das falas do Paulo Freire. Eu acredito, as apresentações aqui, na minha concepção, elas consolidam aquilo que o Paulo Freire falou lá atrás, que eu mencionei, da questão daquilo que a gente fala, daquilo que a gente diz, daquilo que a gente pratica. Então, eu faço menção a isso, principalmente destas pessoas que estão na frente, conduzindo esse evento. Muito bacana com o que o Marco falou, eu não tinha essa ideia, e isso que depois vai ser disponibilizado. Então, eu fico curioso para depois, imagina ter acesso, no bom sentido, a todo esse material. Imagina a riqueza que nós temos, que precisa da visibilidade. E aí, obviamente, esse enfrentamento, essa resistência, resiliência que nós precisamos ter na continuidade desse tipo de trabalho. Nós estamos no 3º evento. Eu tive notícia muito rápida do primeiro e do segundo. O primeiro foi Goiânia, o segundo foi, parece que no Paraná, que o 4º dê continuidade, vá para frente, no sentido de quê? De que a gente tenha, por exemplo, os próximos, não só novas experiências, mas as experiências existentes agora, como é que elas realmente deram ou não deram continuidade. Quando a Luciane mostra aí, olha, não deu certo, continuamos. Olha que bacana, porque a gente tem uma cultura, muitas vezes, e aí os nossos estudantes de educação de jovens adultos, é um pouco essa história. Qualquer coisa é motivo para eles existir, mas não é qualquer coisa. É a doença, é o desemprego,
tem um conjunto, o modelo de sala de aula, e aí eu brinco com a expressão do Michel Foucault, a escola enquanto prisão e a sala uma sala de aula. Então, se a gente quebrar essa linearidade, provavelmente a gente teremos aí um outro degrau subindo. Então, parabéns aos organizadores, aos apresentadores, um conjunto de pessoas, aos intérpretes. Eu fico muito feliz porque parece que não era tradição da gente ter uma nova linguagem. Então, a essas pessoas que estão, as duas Marias, fazendo essa tradução. E aí, por exemplo, eu usei em outros momentos também essa questão da autodescrição. Olha como é interessante. Se o Fábio não começa, eu tenho certeza que eu ia cair no esquecimento. Então, a gente precisa copiar as melhores experiências, e até das piores, da gente não continuar fazendo, mas que as melhores continuam sendo reprodutivas. Então, eu parabenizo, fico muito contente. Esse momento ele é desafiador. Lógico que eu gostaria de estar aí em Alagoas, conheci há alguns anos atrás, fiquei maravilhado. Quer dizer, o nosso país é muito bacana. Lógico que presencial, imagino a efervescência que não deveria estar sexta, sábado e domingo presencialmente, mas nós não temos essa oportunidade. Lógico que este não é o melhor, não é mesmo, não adianta querer me convencer, mas é a oportunidade, é aquele velho ditado, é o que a gente tem para hoje. Eu fico muito feliz, temos os e-mails de todos que apresentaram, vocês podem ter certeza, eu vou mandar e-mail para vocês, eu quero conhecer mais informações de vocês, para que a gente tenha a oportunidade, imagina, de a gente montar uma rede de discussão sobre essas questões, e num próximo evento a gente encontre. Eu fico aqui, agradeço, que a gente tenha aí uma feliz continuidade amanhã e domingo, participando e vendo os ouvintes aí. Abriu com chave de ouro com Miguel Arroio, que é uma pessoa que eu tenho a maior admiração aqui no estado de Minas Gerais, como referência na educação de jovens e adultos. Lógico que nós temos outros no Brasil inteiro, nós precisamos também trazer esses outros colegas nossos para ter o seu lugar de fala. Obrigado, boa noite, e eu encerro aqui. Pronto, obrigado, pessoal. Obrigado, Fábio, Luciane, João, Maria José, Maria Dione, Ramon, que estava aqui no backstage comigo. Eu vim improvisar aqui, Patrícia, que infelizmente teve esse probleminha, que estava de mediadora até então, e reforçando, todo esse material, todas as transmissões estarão disponíveis a partir de segunda-feira publicamente no YouTube do canal, que vai ser divulgado tanto no site quanto nas redes sociais, e todos os trabalhos que vocês submeteram também vão ficar nos anais do Congresso, né? Vão ficar disponíveis. Então, o pessoal vai ter um grande acervo para ficar garimpando aí por alguns belos dias, viu? Pessoal, por hoje é só. Até amanhã. Tchau, gente. Obrigada, boa noite. Obrigado, tchau, tchau, boa noite. Tchau, obrigado, Prazer. jovens. Bom final de noite para todos.